Olá pessoal, bem-vindos à aula número 8. Puxa, já estamos na aula número 8 de Price Action. E nesta aula nós vamos falar sobre duas importantes figuras de reversão. Existem outras figuras de reversão, mas essas são as mais importantes, as que mais funcionam, as que têm maior taxa de acerto, que é o oco e o topo duplo. Na verdade são quatro, porque tem o oco e o okoi, que é o oco ao contrário. E tem o topo duplo e o fundo duplo. Então, vamos ver a estrutura dessas figuras e depois a gente vai para o gráfico procurar ver se a gente acha essas figuras para a gente entender como é que funciona. Vamos lá para a tela, lousa branca. Então tá aqui. Vamos começar pelo oco. O oco nada mais é do que uma figura de reversão. E como é que funciona um oco? Bom, você tem uma tendência vindo aqui de baixo, e como toda tendência, ela vem em zigue-zague, uma perna de tendência, uma perna de correção, uma perna de tendência, uma perna de correção, até que chega um momento em que ela faz uma perna de tendência, uma perna de correção, e aí, quando ela tentar subir, ela não consegue ultrapassar esse topo aqui, ela não consegue romper esse topo, ela termina antes. E aí, ela volta e começa, ela volta, reverte, ou seja, ela está em topos e fundos ascendentes, ela faz um alto aqui, depois ela faz um topo mais baixo, volta, rompe esses fundos aqui e começa a sua trajetória de descida. Né? Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos essa ideia aqui, né? Uma subida e uma reversão. Essa é a ideia por trás do oco. Então, se você reparar, deixa eu apagar isso aqui. Eu não consigo achar a borracha. Tinha uma borracha por aqui, mas eu não consigo achar a borracha. Então, tá aqui, deixa eu apagar isso aqui, porque essa figura aqui, opa, tem o Profit Chart por baixo, né? Então, o que a gente tem aqui? Né? Deixa eu voltar aqui. Você percebe que você tem topos e fundos ascendentes e ele reverta. Ele faz um topo aqui, um topo mais alto e um topo mais baixo. Então, se você reparar nisso aqui, isso aqui parece mesmo um ombro, uma cabeça, né? Tem até um olhinho aqui, um boquinho, e o outro ombro. E aqui, como é conhecida, é a linha de pescoço. Né? Então, o preço vem, ele... Veja como tudo faz sentido. Isso aqui é uma resistência, que ele rompe e vem testar essa resistência, que vira suporte. Tanto que ele vem para cá, volta, e ela vira suporte mesmo. Aí ele tenta vir, só que os compradores não estavam com muita força. Por quê? Porque eles vieram de uma longa tendência de alta. Vieram lá de baixo, chegou aqui, meio que deu uma cansada. Então, o que eles fazem? Eles não conseguem manter, sustentar essa força de compras, e eles voltam para trás. Né? Os ursos começam a ganhar força. E aí o que eles fazem? Eles começam a descer. Repare que esse teste que agora você já sabe que é feito toda vez que rompe um topo, rompe um fundo, no caso do oco, quando ele rompe a linha de pescoço, que é essa linha aqui, né? É a linha de resistência que virou suporte, quando ele rompe, ele vem testar exatamente a linha do rompimento. Então, esse padrão aqui de topos e fundos descendentes, esse primeiro biquinho aqui, que nós dizemos, veio testar, nada mais é do que a retração. Como essas retrações? Na subida teve retração, na descida também teve uma retração aqui, e assim por diante. Então, esse é o oco. Agora, qual o alvo de um oco? Bom, toda vez que eu faço um oco, o alvo é exatamente a altura da cabeça até a linha de pescoço. Na verdade, deveria ser aqui, né? Deixa eu refazer essa figura aqui. Ó. É essa altura. Você projeta isso aqui, essa mesma altura, aqui para baixo, né? E esse é o alvo. Então, toda vez que você vira um oco, você
olha para isso aqui, ele rompe, testa como suporte, ele faz um ombro, que é um biquinho aqui, aí a cabeça tem um bico mais alto, e depois ele não renova esse topo, faz um bico. Não necessariamente esses dois ombros têm a mesma altura. Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes a linha de pescoço está inclinadinha, depende, né? E aí você espera ele romper, espera ele vir testar, e aí você entra no teste com o alvo aqui embaixo, ok? O seu stop fica aqui, né? O seu alvo fica aqui embaixo. É uma relação de risco-retorno bastante interessante, né? Porque, veja, você tem isso aqui de stop para isso aqui de alvo. Isso é bem bacana. Muito bem, você viu agora o que é um oco. Vamos ver agora um... Ah, não, tem mais coisa, tem mais coisa. Chama-se oco, porque é a abreviatura de ombro, cabeça, ombro. Agora, existe a figura contrária também, que é o okoi, né? O okoi é o preço vem aqui de baixo para baixo, ele vem descendo, e aí ele faz isso aqui, sendo bastante exagerado, faz isso aqui e reverte e vem para cá e assim por diante. Então, o que é nada mais é do que uma reversão de preço, né? O preço veio para cá, depois o preço veio para cá. Então, se você reparar, aqui também tem uma linha de pescoço, que é isso aqui, ó. Então, o que o preço veio? Ele veio descendo, ele furou esse suporte, testou como resistência, desceu, não conseguiu passar daqui. Não conseguiu passar daqui. Veio lá de novo, bateu e fez um fundo mais alto. Reversão de tendência. Topos e fundos descendentes, ele começa a fazer topos e fundos ascendentes. Aí ele rompe a linha do pescoço, volta para testar e continua a sua trajetória. De novo, o alvo é essa altura aqui para cima, né? Então, não entre do rompimento da linha de pescoço. Espera ele voltar. Ele volta, testa, faz um candle de força, você entra no candle de força. Então, o alvo é exatamente essa altura aqui, ó. Essa altura você projeta para cima da linha de pescoço, vai ser o seu alvo. Então, o seu stop fica aqui embaixo, né? O seu stop fica aqui embaixo e o seu alvo fica aqui em cima. Ou seja, ele vai pelo menos fazer essa distância. Pode ser que ele continue, né? Se você quiser, você pode ir fazer uma realização parcial aqui, indo movendo o seu stop de fundo em fundo até o mercado tirar você do trade. Então, oco e okoi. Agora, tem uma coisa muito importante que muita gente se confunde, né? Que é assim: não existe okoi no topo. Eu já vi muita gente perguntar: olha, eu estou vendo uma tendência. Opa, eu estou vendo. Deixa eu pegar o azul aqui. Ó. Eu estou vendo uma tendência de alta, né? Veio aqui. Aí ele fez isso aqui, ó. Isso aqui é um okoi? Não, isso aqui não é um okoi. Isso aqui é mais parecido com um coador. Já viu quando você vai fazer café, você tem um coador, você vai fazer café? É mais isso aqui, porque okoi é uma figura de fundo, ela é uma reversão de uma tendência de baixo. O que você teve aqui? Você teve uma tendência de alta e aí você teve um okoi. Não faz o menor sentido. Ou então, o contrário, né? Muita gente vê isso aqui, deixa eu voltar aqui, vê isso aqui, o preço está aqui, e aí ele faz isso aqui. Pô, isso aqui é um oco? Não, filho, não é um oco. Isso aqui está no fundo, fundo. Ele veio daqui de cima, fez um fundo. Oco é uma figura de topo. Isso aqui que você está vendo, como é que chama isso? Isso é uma congestão. Então, ele não vai continuar, ele vai ficar aqui nesse range aqui, ele vai ficar preso aqui nesse espaço aqui. Então, tome muito cuidado. Oco só ocorre em cima depois de uma longa tendência de alta.
E o OCOI ocorre lá embaixo, no fundo, depois de uma longa tendência de baixa. Ok? Então, deixa eu apagar aqui e mostrar, antes da gente ir para o gráfico, deixa eu apagar aqui e mostrar uma outra figura interessante, que é o topo duplo. Então, o que a gente faz? Vamos colocar aqui uma resistência, né? Então, o preço ele vem aqui, ele está vindo de uma tendência de alta, e ele chega e ele bate numa resistência, e daqui não passa. Ou ele volta direto, ou ele dá uma enroscadinha, faz alguns candles aqui, uma meia dúzia de candles, 5, 6, 4, 3, e aí ele tenta de novo passar, e ele bate aqui e ele volta. Então, o que ele fez aqui? Ele fez o famoso topo duplo, ou seja, ele bateu aqui, ele bateu duas vezes na resistência e voltou a descer. Quando ele rompe esta linha aqui de base, né, ele começa a descer. Então, assim como tem o topo duplo, tem o fundo duplo, que é esta figura virada ao contrário. O preço vem aqui para baixo, ele está descendo, e aí ele encontra uma resistência, começa um suporte, ele começa a subir, aí ele tenta de novo, ele tenta romper de novo, não consegue passar e reverte. Então, você vê aqui que ele encontrou um suporte aqui. E ele tocou duas vezes nesse suporte. Ele tocou aqui e ele tocou aqui. Temos um fundo duplo. Topo duplo e fundo duplo são figuras de reversão. O oco é mais difícil de ser encontrado. Topos duplos e fundos duplos são mais frequentes de ser encontrado, mas tanto um quanto o outro tem uma taxa de acerto bastante grande. Vamos lá, eu já deixei preparado, porque o oco é um pouco difícil de encontrar, né? Então, eu fiquei procurando, antes de começar a gravar a aula, fiquei procurando para achar um. Então, veja, aqui você tem um oco. Vamos desenhar ele aqui. O que ele fez aqui, ó? Ele veio de uma tendência de alta, né? Opa, peraí. Ele veio de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Aí ele veio aqui, fez um topo mais alto, fez um fundo, fez um topo, e aí, aqui, ó, reverteu. Né? Pode ser aqui ou pode ser aqui. E aí continuou sua descida. Cadê a linha de pescoço? Você também vai encontrar essa linha como neckline. É aqui, ó. Ele veio aqui, rompeu, voltou para testar, aí ele fez um topo mais alto, bateu a linha que era resistência. Ó, note aonde que passa essa linha aqui, ó. Ela passa aqui. Está meio tortinha, mas depois eu vou traçar usando a própria ferramenta. Você vai ver que isso aqui é retinho, dá certinho a resistência aqui. Né? Ele testa como suporte, vem, testa como suporte, vem, rompe. Ao romper, ele vem testar. Ele testa duas vezes e aí ele desce. Qual que é o seu alvo? O seu alvo é essa distância aqui. Ó. Essa distância aqui, você replica isso aqui para baixo, né? E ele vai bater exatamente esse alvo, bem aqui. Né? Deixa eu apagar isso aqui e a gente vai usar as ferramentas da própria plataforma. Vamos colocar aqui isso aqui, ó. Dá uma olhada. Olha que perfeição. Ó. Isso aqui é uma resistência, é topo, fundo, rompe, vem testar, faz um topo mais alto, vem testar, não consegue romper, faz um topo mais baixo, ele rompe e aí testa de novo e desce. E o que você tem aqui? Você tem aqui o ombro, a cabeça e o ombro. Ok? Vamos então desenhar aqui o ombro, a cabeça e o ombro para você ver. Né? Então, está aqui um ombro, que pode ser duplo ou não. A cabeça e o outro ombro. Ok? Então, ombro, cabeça, ombro. Ele vem aqui, ele testa isso aqui e desce. Então, o alvo é isso aqui. Como é que eu vejo o alvo? Eu pego a partir da cabeça, eu vou pegar aqui Fibonacci, que é mais fácil, depois a gente vai ter uma aula de Fibonacci. Eu venho aqui até a linha do pescoço, replico, 100% vai ser aqui. E olha que curioso, repara nisso, que interessante. Os 100% desse, você veja que eu medi certinho, né? Não roubei não, eu peguei aqui certinho, desse biquinho até a linha de pescoço. O 100% dá aonde? Aqui. Parece mágica, né? Dá aqui, aqui, aqui. Olha,
suporte, suporte, bateu aqui. Olha aqui, ó, aqui, nesse ponto ele bateu, voltou, rompeu, ele enganchou aqui, dá exatamente nos 100%. Sim, é impressionante, sim. Né? É, essas coisas meio que assustam quem não está acostumado. Quem está acostumado fala, ok, aqui é o meu alvo, é lá que eu vou sair. Você poderia, se quisesse, ter continuado no trade. Né? Você faria uma realização parcial aqui, você entra com 2 contratos. Você mata um contrato aqui, segue com o outro até onde der. Provavelmente você sairia aqui, né? Nessa altura aqui. Porque ele voltou, bateu, etc. Você teria ganho aí mais uns 180 pontos. Né? Então, este é o oco. Agora, eu não achei aqui um OCOI. Eu botei no gráfico de 1 minuto, que é mais fácil achar essas figuras, porque ele é mais rapidinho, né? Isso aqui não é muito. Vamos ver se eu pego uma tendência de baixa. Essas figuras são mais difíceis de achar. São mais difíceis de achar. Achei um fundo duplo, olha que legal. Né? Aproveitando que a gente vai ter que falar de fundo duplo, ó, topos e fundos descendentes, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Vamos pegar a figura de desenho aqui. Aqui, ó. Topo, peraí, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e ele reverte. Então, repare que aqui, o que você tem aqui? Você tem um fundo duplo. Ah, mas está meio bagunçado, não é um candle só? Sim, pode ser um candle só, pode ser vários candles. Então, você tem aqui um fundo formado por um conjunto de... Se você passar isso aqui para o gráfico de 5 minutos, para o gráfico de 10 minutos, quantos candles tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Você botar aqui no gráfico de 15 minutos, você vai ver que isso aqui é um fundo duplo feito por um candle aqui. Provavelmente isso aqui é um pavio, isso aqui é outro pavio, formando o fundo duplo. E aí você tem topo duplo, olha aqui que bonitinho. Um topo duplo aqui, né, formado por esse bolinho aqui e esse bolinho aqui. Olha esse aqui que perfeito, ó. Esse está bem mais limpo e fácil de ler, ó. Topo duplo. Ele subiu, bateu aqui, tentou descer, subiu, bateu aqui de novo e voltou. Qual que é o alvo? O alvo é essa distância aqui, ó. O alvo é essa distância aqui, ó. Você pega essa distância, replica aqui para baixo. Tenho certeza que vai cair aqui, ó. Vai cair exatamente aqui. Não por coincidência, vai cair aqui. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Ok? Então, você percebe que topos duplos, fundos duplos, oco e okoi, eles ocorrem, eles aparecem muito nos gráficos. Né? Oco e okoi, aqui ó, um oco meio torto, meio besta, mas é aqui ó, um ombro, cabeça, um ombro, ele rompe aqui a neckline, olha a neckline, que coincidência, onde que ela bate, ela tem uma resistência aqui ó. Ela testou aqui, fez um rompimento meio falso aqui, ó, mas bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, aí, bateu aqui, aqui, ó, ombro, cabeça, ombro torto, rompe, volta para testar, às vezes ele enrosca, tenha calma, tenha paciência, espere o seu stop. Onde que é o seu stop nesse tipo de operação? O seu stop é aqui embaixo. Nós fala, pô, mas que stopão! Sim, mas olha aqui alvão. Dá uma olhada onde é que ele vai replicar isso aqui, né? Ele vai ser grande. Então, quando você faz, quando você diz que o alvo aqui é do tamanho da altura da cabeça, você está dizendo que a relação é 1 para 1. E se a relação é 1 para 1, você pode deixar o seu stop aqui embaixo, porque o seu alvo é 1 para 1, está cobrindo o seu prejuízo. Mas se você faz uma realização parcial, olha o outro alvo bacanão que você tem aqui em cima. Né? Tem muitas oportunidades de trading. Então, por isso, deixa eu voltar aqui para a câmera. Por isso que você tem que ter calma, paciência, disciplina. Às vezes o preço parece que não vai, você fica meio desesperado. Aí o que você faz? Com medo, você encurta stop, aí ele te violina, aí ele vai para o ponto onde ia. Né? Então, é assim, se a sua análise estiver correta, as chances, cada tipo de figura tem um percentual de acerto. Uns têm 70%, outros têm 80%. Então, essa expectativa matemática, se a sua análise foi bem feita,
ela se dá. Mesmo que o preço dê uma violinada e lamba o seu stop, mas depois ele vai para frente. Então, você tem que ter paciência, você não pode ter insegurança. É o medo que te tira do trading. Então, como é que você perde o medo? Primeiro, você tem que confiar no setup. E como é que você confia no setup sem perder dinheiro? Contra demo. Tem muita gente que critica, contra demo você não vai testar o seu nervoso. Sim, mas ok, concordo, mas primeiro aprenda a fazer o trade. Depois que você aprende, aí você testa o seu nervoso. Porque testar o nervoso e aprender ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Como você não aprendeu direito, você vai tomar mais stop, vai gastar mais dinheiro, e aí que você vai ficar mais nervoso, e ao ficar nervoso, você quer se vingar do mercado, vai querer recuperar o dinheiro, e aí você vai ficar naquela pressa, porque o stop e a perda doem, e aquela dor você quer se livrar dela porque ela está te incomodando e você precisa se livrar disso o mais rápido possível, e aí você vai fazer vista grossa para um monte de coisa e entrar no próximo trade sem fazer muita análise. E é aí que você se ferra, é aí que você toma stop. Então, o que você tem que fazer agora, terminando essa aula já está no fim, o que você vai fazer? De novo, você corre para a sua plataforma, procura todos os topos duplos, os fundos duplos. Se você tiver um simulador, procura, coloca na velocidade 10 lá, procura os topos e os fundos duplos, você vai achar fundos e topos duplos muito mais frequentemente do que ocos e ocóis. Lembra, oco é no alto, ocói é embaixo. Não existe ocói em cima e não existe oco embaixo, ok? Prometa para mim que você não vai cometer esse erro básico. E eu vejo muita gente cometer esse erro. Tá? E tenha paciência. Faça o seu controle de gestão financeira, ou seja, você vê o tamanho do seu stop. Pô, e se o preço voltar? Eu aguento tomar esse stop? O meu capital aguenta isso? Se não aguentar, não entra. Não entra. Simplesmente não. Eu fico olhando. Ah, mas eu vou ficar desesperado. Ok, fique desesperado. É melhor você desesperado do que você pobre. E aí você sai do mercado. Então, espera. Fica lá olhando. Como se diz, trade tem todo dia. Se você opera, sei lá, no gráfico de um minuto, toda hora, todo momento tem figura, tem suporte, tem resistência, tem canal, tem candle de reverse. Então é uma festa. Você vê que no Price Action tem muita coisa. Veja o quanto você aprendeu até agora. Quantas coisas você viu legais, bacanas e que funcionam. Quantas chances de trading você tem. Por isso que eu sou um entusiasta do Price Action exatamente por isso. Né? Você consegue fazer muitas coisas só olhando o gráfico, não precisa nem de indicador. Ah, mas eu quero indicador. Ok, use o Price Action para confirmar o que o seu indicador está falando. Ok? Então, termina essa aula, vai para a plataforma, estuda, simula, testa, faz backtest, procura, fica caçando oco, ocói. Se tiver dúvida, manda no chat lá que eu respondo, etc. E procure se acostumar. Você vai perceber, você já deve ter percebido, né? A essa altura, nós estamos na 8ª aula, se eu não me engano, você já deve ter percebido que algumas coisas já estão saltando no seu olho. Você vê uma reversão e você vê um martelinho. Você nem precisa pensar muito, você fala, pô, martelo na reversão. Né? Se você estudou, se você fez todas as aulas e cumpriu todas as tarefas, você certamente já está começando a automatizar certas visões. Você já está começando a enxergar coisas no gráfico que você não enxergava antes de você começar esse curso. Beleza? Então é isso aí. Vai estudar. A gente volta para a próxima aula, que tem assunto mais legal. O curso está quase no fim, mas tem muita coisa ainda para a gente aprender. Tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Obrigado pela sua atenção. Estuda e a gente se vê depois. Um abraço. Tchau. Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais pela frente. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir a próxima aula. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Tudo de graça! Não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar nesse vídeo aqui.